Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do seu e do nosso De Tudo Um Pode, o podcast onde pode tudo. Hoje o nosso papo é sério, mas vamos tratá-lo com leveza e com uma pessoa muito inspiradora. Nesse Dia Mundial do Combate à AIDS, quem vai fazer as apresentações é a tão inspiradora quanto Elígia, mas só de vez em quando. Tudo bem, Elígia? Tudo bem, você é meio intrigueiro, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Sou inspirador, prossiga. Hoje a gente vai conversar, como o Bruno falou, hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS, e é legal falar com alguém que é inspirador, que passa por essa situação de maneira leve, e que principalmente soube ressignificar tudo o que aconteceu. Então, hoje a gente vai conversar com a Thaís Renovato, ela é publicitária, e ela vai contar um pouco para a gente da história dela, do porquê que ela está com a gente hoje, e por que ela é tão inspiradora. No final, tenho certeza que você vai concordar com a gente. Thaís, primeiro eu quero te agradecer por ter topado, vai falar com a gente, obrigada. Oi, gente, oi, Bruno, oi, Elígia, obrigada a vocês pelo convite, né? É tão importante falar, não só agora, né, nessa época, falar sempre, e obrigada pelo convite. Acho sempre importante a gente trazer o tema, né? Que às vezes a gente esquece e a gente sempre tem que estar falando aí, porque muita gente ainda está lá nos anos 80. E por falar em anos 80, era muito louco, porque a gente estava conversando aqui na pré-pauta, a gente tem a mesma faixa etária, que eu não vou dizer qual é, mas é mais de 30 anos. E eu não, tá, gente? O Bruno não. É lá. Falem por vocês. É lá. E naquela época, a gente tinha muito um estigma com o HIV. Foi uma geração que cresceu já meio que você tem que usar camisinha nas suas relações sexuais. Você tinha a imagem de artistas que tinham sido... que eles tinham HIV e eles definhavam diante das câmeras e todo mundo, olha, quem tem HIV morre. E você cresceu acreditando naquilo. Então, até era uma coisa muito louca. As próprias revistinhas que tinha na época, tipo Capricho, Querida, Atrevida, falavam disso abertamente. Então, foi uma geração que cresceu com isso, mas, ao mesmo tempo, tinha aquela ideia de, assim, a AIDS mata. Você tinha aquilo meio que forte na cabeça. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer, Thaís, é como você descobriu que é uma pessoa que vive com HIV e se você entendia muita coisa sobre o assunto antes disso, ou se você tinha essa ideia aqui que eu estou passando de AIDS mata. Eu descobri, eu tinha um pouco dessa imagem, né? Essa imagem era, eu vi Cazuza, eu era criança, mas eu vi Cazuza, vi Renato Russo, vi Fred Mercury, vi algumas coisas assim, vi pessoas próximas, assim, vizinhos e tudo mais, e eu tinha essa sensação, sim, né? Porque naquela época, como era tudo muito novo, né? A gente ainda não tinha os retrovirais, quando você pegava, realmente você morria muito rápido, né? Era uma coisa assustadora. E acho que também teve algo dos anos 80, ali, anos 90, que se fez, que não se desfez ao longo dos anos, né? Então, esse negócio da peste gay, do castigo divino e tudo mais, isso foi muito forte e ficou isso enraizado, impressionante como é enraizado há 40 anos, porque não se desfez, né? Como a gente tem pouca política pública e tal, acho que as pessoas ainda têm essa imagem muito forte, né? Porque ainda tem essa associação. Então, para mim não era... Eu sabia, logicamente, que não pegava no beijo, sabia algumas coisas assim, mas eu não sabia muito a fundo, né? Por exemplo, que poderia ser mãe, que eu poderia me relacionar, esse tipo de coisa, eu não sabia. E acho que também só quando você passa a viver que você vai pesquisar mais, né? Eu sei como funciona o câncer, mas eu não sei exatamente como é. Então, acho que muita gente tem isso, né? Sabe mais ou menos, mas até tá muito próximo de você, é quando você vai pesquisar mais, assim. E para mim, eu descobri o HIV foi em 2014, né? Eu namorava uma pessoa, eu namorei um pouco mais de um ano com ele. A gente se conheceu numa festa e a gente tinha um namoro normal, né? Aqui em São Paulo, a gente saía, ia para parque, barzinho, tudo nada de diferente, assim. E aí ele teve uma pneumonia, e aí ele teve uma segunda pneumonia. Na segunda pneumonia ele ficou internado no Hospital São Luís, aqui em São Paulo, e aí ele começou a ficar mal, ficar muito ruim, né? Eu sempre lá, eu trabalhava na Samsung na época. Não, eu trabalhava na Sony, né? Eu saí da Samsung e fui para a Sony, né? Que eu era da área de marketing. E aí a Sony tinha um escritório ali perto de São Luís, então eu sempre estava lá no almoço, em todas as visitas. E aí eu sempre chegava perto da família dele e falava assim: nossa, ele tá muito magro, não tá?
E aí a família dele falava, não, Thaís, é que a gente fez a barba dele, algumas coisas assim. E aí foi aquela piora, um mês, né? Foi quase um mês, aí ele foi entubado. E aí sempre me falaram que ele teve uma pneumonia, ele teve uma segunda pneumonia, essa segunda pneumonia foi muito mal curada, por isso ele ficou hospitalizado. E aí ele teve uma série de complicações no hospital, porque ele estava muito tempo hospitalizado. E depois que ele foi entubado, assim, foi uma... Aliás, desde que ele entrou foi só uma piora, né? Ele só foi piorando, piorando, piorando. Depois que ele foi entubado, um dia eu estava no hospital e a mãe dele falou assim, olha, Thaís, na verdade sempre o hospital tá cheio, né, de seus amigos, os amigos dele, e ele tem AIDS, na realidade. Nossa, e aí para mim foi uma... Mas Nossa, foi assim, a seco? Ela falou, olha... Foi bem a Você seco, tinha assim. quantos anos, Thaís? Eu tinha 30 ou 31, Uhum. Porque agora você já fez a conta reversa, agora já dá para saber quanto tempo. Ele fez de propósito, tenho certeza. Não, eu pensei, é melhor eu perguntar do que eu fazer a matemática aqui, é mais garantido. Não, hoje eu tenho 38, foi há 7 anos, eu tinha 31 na época, e foi bem a seco, assim, ele já, assim, por isso que eu até falei, nossa, me parece, né, a impressão que eu tinha é que talvez a família já soubesse, que não era uma surpresa, né, porque talvez uma mãe que esteja perdendo um filho em estágio terminal da AIDS, ela não teria esse tipo de reação, né, mas também o que eles me disseram é que eles descobriram no hospital, ele descobriu no hospital, inclusive antes dele ser entubado, ele falou, olha, mãe, espero eu acordar que eu quero contar para a Thaís. E aí, enfim, quando eu soube, nossa, assim, parece que tudo que eu tinha umas dúvidas, assim, de algumas coisas, naquele momento fez sentido no hospital, eu passei mal no hospital, me tiraram do hospital, assim, porque eu era uma menina muito da bolha, assim, sabe? Eu achava, gente, que ele era pós-graduado, ele tinha grana e ele não era gay, era uma coisa longe dele, entendeu? Quanto tempo vocês estavam juntos? 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. E aí, olha o pensamento, né? E eu falava, gente, nossa, e aí, assim, no meu livro, esse capítulo da morte dele justamente chama Era Tão Óbvio, porque era tão óbvio, e não é possível que eu não... É legal que a gente tem umas ideias que são muito preconcebidas, como você falou, como se a pessoa que tem o HIV tivesse um perfil do tipo, como você falou agora, ele é pós-graduado, ele não é gay, como assim? Então, é muito de quem vive na bolha e que nunca pensou em estar perto de alguém com esse tipo com essa doença e tem uma ideia totalmente estigmatizada. Fala, gente, não tem como, ele não é gay. Como se... E o que você falou é bem interessante. Nos anos 80, tinha essa ideia de, entre aspas, chamavam de praga gay, e a relação de contaminação também era uma coisa, não contaminação, desculpa, a relação que a pessoa tinha o problema era muito diferente. Era, acho que, 10 homens para uma mulher. Era uma proporção assim. Hoje está 1 para 1, e muitas dessas mulheres são contaminadas em uma relação estável. Sim, muitas. Eu recebo muitas mensagens, assim, tem muitas mulheres mais velhas, mulheres que só tiveram um parceiro, então, são várias histórias, assim. Mas aí depois que eu peguei, que eu falei, nossa, aí eu tive certeza que ele ia morrer, porque ele já estava muito mal, assim, quando eu falei, meu Deus, é AIDS, eu falei, nossa, não é possível, gente, que isso está tão perto de mim, esteve tão perto de mim, e eu não percebi. E aí eu entrei num conflito um pouco de várias coisas, assim, porque para mim, psicologicamente, não foi tão fácil, porque eu tinha uma pessoa que eu vivi um tempo, que eu não sabia se ele sabia ou não, então, psicologicamente, para mim, tinha uma coisa, coitado, ou né? Isso aí. Que sacana. Isso que eu ia te perguntar agora, se ele já sabia quando vocês começaram a se relacionar, ou se foi uma coisa que acabou sendo descoberta nessas pneumonias que ele teve, fazendo exame, se foi nesse momento da vida também que ele descobriu. Eu acho, o que a família me contou, né, o que os médicos falam, porque eu como namorada também não posso saber o que aconteceu mesmo, mas o que a família me contou foi que todo mundo, a família e ele descobriram no hospital. Não sei, né, porque talvez quando você teve uma pneumonia, 2, você passou no infectologista, pneumonia, emagreci, já tinha umas coisas assim que eram... Como diz você no capítulo, era meio óbvio. De algumas coisas, assim, eu já conheci ele mais magro, eu não sabia que ele tinha emagrecido tanto em tão pouco tempo, então tinha algumas coisas ali que estavam meio um pouco maquiadas, mas assim, prefiro acreditar que ele descobriu no hospital, né, é muito triste, assim, entendo, né, a escuridão que cada pessoa vive, mas isso não te dá o direito de fazer isso com uma outra pessoa, e não também que eu não seja culpada, né, gente, porque eu nunca me cuidei, eu nunca pedi para usar camisinha com uma pessoa que eu não sabia nada do histórico dele, eu não sei quem é ele, eu sei o que ele me contou por 1 ano e meio, como eu também posso chegar em alguém, contar qualquer história e ninguém saber da minha vida, então também tinha uma parte minha de eu me cuidar, né, acho que eu sei que não é muito comum, né, a gente pedir exames para as pessoas, mas
seria o caminho correto, né? Pra você saber que você tem antes de tirar o preservativo. E aí eu fui fazer o meu exame, o meu teste rápido, que, né, você pode fazer o teste rápido em vários lugares, né? O CTA, que é o Centro de Testagem e Acolhimento pelo Brasil, tem vários, e você faz, fura o dedo, sai em 15 minutos. E eu fui meio que para comprovar algo que eu já sabia, porque eu transava com ele desde mais de um ano sem preservativo, a gente tirou logo nos primeiros meses, primeiro mês. E aí, quando eu fui fazer meu exame, obviamente deu positivo, e nossa, assim, foi uma barra, assim, porque era muita coisa acontecendo junto, né? Tinha uma pessoa com 45 quilos na minha frente, com uma doença horrorosa, que, assim, aí sim os anos 80 estava ali na minha cara. Tinha o diagnóstico na minha mão que eu tinha acabado de pegar, e quando eu ia no hospital, eu olhava para ele e falava, eu também vou morrer assim. Por mais que você falasse, não sei o que lá, eu falava, eu também vou morrer assim. Era a única coisa que eu conseguia pensar, que eu também, né, por tudo aquilo que eu estava passando. E aí, nessas idas aí no hospital, estava muito pesado para mim, assim, visualmente, porque eu gostava dele, né, uma pessoa, né, era meu namorado, eu gostava realmente dele. Você tem raiva, mas não passa a odiar de uma hora para outra, né? Não é assim. Eu nem tive raiva, né? Eu estava naquele momento ali no leito de morte, assim, que eu não conseguia nem ter raiva, eu nem estava pensando muito em mim, eu ainda estava pensando muito mais, né, naquele momento. Então, você estava elaborando o que aconteceu. Eu estava tentando ainda digerir, porque foi muita coisa junto, assim. Aí eu falei para os meus amigos, falei, olha, gente, eu não aguento mais ir no hospital, tá muito pesado para mim, queria ir para a praia, vamos tirar um final de semana, vamos para a praia, eu não vou mais vir aqui, eu vou lá me despedir, assim, porque eu não quero mais voltar aqui, né? Tava me fazendo muito mal, assim, e um dia eu fui no hospital, eu tinha senhas lá da UTI, que eu vivia lá, as meninas, eu entrava em horários aleatórios, e aí eu passei pela cama dele, ele estava muito mal mesmo, já com o respirador, ele já estava com a traqueostomia, já não estava nem mais entubado, e ele já, nossa, a máquina fazia praticamente todo o trabalho do corpo ali, e eu falei, olha, peguei meu exame, deu positivo, não vamos conversar nesse plano, né, eu acredito nessas coisas, falei, eu te desculpo, né, não é só que passou, te perdoo, vai em paz, que você tá lutando, parecia que estava muito preso aqui, né, eu falava, vai em paz, e é isso, não tem o que fazer, né, a gente não vai conversar, não nesse plano. E aí eu saí do hospital, no dia seguinte ele morreu. Talvez ele, não sei se ele precisava disso, né? Eu acredito muito nessas coisas, mas, enfim, eu precisava fechar esse ciclo, né? Então eu fiz todo o ciclo, eu precisava, as pessoas vão no velório, eu falei, eu preciso ir, eu quero fechar isso. Aí eu fechei isso para eu começar essa nova minha vida. Gente, eu falei, bom, vamos lá, vamos organizar as coisas, né? Eu tinha uma psicóloga maravilhosa, assim, que me ajudou a organizar as ideias, porque era muita coisa, e eu tinha essa parte, né? Será que ele era sacana? Será que ele era legal? E eu fiquei nessa dúvida, mas eu fui colocando as coisas em ordem ali, né? E eu acho que a principal coisa que eu fiz foi postar nas minhas redes sociais data de nascimento e pus um dia, que era o dia do meu suposto exame, que as pessoas acharam naquele momento que tinha dado negativo, e as pessoas me deixaram em paz para digerir, porque eu fiquei muito impressionada como o ser humano é um urubu, assim. Quando descobriram que ele tinha AIDS, o hospital lotou e ficava todo mundo, e aí, Thaís, você que tem, quem passou, ele vai morrer, você já fez seu exame? Falei, gente, mas, né, eu nem conheço vocês, amigos, um monte de gente, assim, e aí eu fiz isso para as pessoas me deixarem em paz, assim, então eu tive uns meses para digerir, as pessoas, deu negativo da Thaís, algumas pessoas acreditaram, outras não, né, mas eu pude... Você foi muito perspicaz nisso, juro, porque, assim, você pensou numa coisa para se proteger que deu certo. Sim, é que eu precisava desse momento, né, para eu digerir mesmo, e aí eu fui, né, agora, começar a buscar alguns médicos, aí eu comecei a passar no infectologista, peguei um bom infectologista, eu tentei me rodear de boas informações, não ficar procurando um monte de coisa na internet, comecei a procurar coisas que fizessem, pessoas que eu me sentisse segura, o meu infectologista que ele falava, você não vai morrer, eu falava, ok, você não pode tomar leite, eu não tomo mais leite, eu já acreditava nele, assim, era o que ele dizia. E aí foi assim que eu descobri o HIV mesmo, foi nesse momento. Thaís, depois a gente vai entrar um pouquinho no mérito do seu ativismo, de você ser uma voz tão importante para falar sobre isso. Eu quero puxar um pouquinho mais isso que você estava falando agora desse momento de transição, de cura psicológica, vamos dizer assim. Você teve o apoio na terapia, você teve um infectologista te ajudando, só que foi um turbilhão quando aconteceu, porque a descoberta por si só já foi um choque para você. E ainda você teve que reagir, teve toda a questão popular envolvida, né? Como você falou, os urubus, as pessoas para você, as pessoas para que você tinha que dar satisfação, você tinha que
E eu acho que, inevitavelmente, às vezes até querendo ajudar, essas pessoas aumentam o problema, pela falta de conhecimento, pela desinformação, enfim, eu não consigo nem imaginar como foi para você esse turbilhão. Daquela Thaís que fez aquela descoberta para hoje, essa Thaís alegre, feliz, inspiradora, que fala sobre isso, que tem família, etc, etc. Como que foi essa transição? Em que momento, depois de quanto tempo, você começou a respirar fundo, começou a ver que, calma, não é assim, eu não vou morrer, eu não vou abrir mão dos meus sonhos. Como foi esse processo para chegar nessa Thaís de hoje? Sim, olha, Bruno, essa parte assim, eu digo que é essencial. Muitas pessoas hoje em dia me perguntam e falam, nossa, mas como você fez? Como você faz? Não tem uma regra, né? É uma coisa muito pessoal, é um caminho muito de cada um, seu despertar, em que momento você vai colocar isso, como você vai, se você vai abrir, se você vai contar para alguém, se você vai deixar escondido. Tem gente que tem algumas pessoas que acham que contar para as pessoas é ter aceito. Não, tem gente que não conta e está muito bem resolvido com isso, mas tem gente que também não conta e não está bem resolvido, então tem uma série de questões. Aí eu digo sempre, olha, gente, conte ou abra quando e para quem você se sentir confortável, né? Para mim foi um processo muito de dentro para fora, né? Eu tentei, como eu disse, me rodear de bons médicos, de boa informação, então eu tinha uma psicóloga muito boa, tinha o meu infectologista, que era incrível, e aí eu comecei a entender que não é bem isso, então, do que as pessoas falam, né? Porque foi um processo de entender que tinha uma doença muito forte, que é uma doença social, e uma doença biológica. E essa doença biológica, ela não era mais desses anos dos anos 80. Então, eu comecei a pensar, gente, muito do que se fala hoje é mais um terror alheio do que a realidade. Deixa eu só entender. Então, se você tem um remédio que você toma, que você fica indetectável, e nessa condição, você tem tão pouco vírus circulando no corpo, que tanto a doença não evolui, quando você se torna intransmissível, nossa, que incrível isso. Então, é um controle da epidemia, e eu não posso nem passar para alguém, então... poxa, eu posso ser mãe se eu quisesse em algum momento. Os remédios, que eu tinha muito medo dos remédios, não tem tantos efeitos colaterais, ou quase nenhum, como antigamente, porque antigamente você tomava 20 remédios e tomava mais 20 para os efeitos colaterais que você tinha. Então, era realmente uma loucura, né, de você passar mal. E eu lia muito sobre os remédios, eu tinha medo de falar, gente, poxa, eu vou passar mal no meu trabalho, vou vomitar, vou ficar com diarreia. Nossa, gente, não, eu não quero ficar passando. Aí eu falava pro meu médico, não vou tomar. Por que a gente não espera eu ficar bem ruim? Aí a gente entra com os remédios. Ele, não, Thaís, faz sentido sua pergunta, mas assim, antigamente, realmente, você só começava a tomar quando você estava muito mal. Hoje em dia, quanto antes você começa, você estaciona a sua condição aonde ela está. Então, o ideal é que você comece o quanto antes. Então, eu fui entendendo esse tipo de coisa, sabe, Bruno, das mudanças, né? E aí foi uma hora que eu vi, eu falei, gente, tem uma doença social, uma doença biológica. A doença biológica não é ok. Aí eu falei, então peraí. Então, eu não era uma pessoa assim, eu acho que tem algumas coisas aí de pessoas que são um pouco, né, não tão bem resolvidas, que são questões que não é do HIV, já são questões da pessoa, né? Então, eu já era uma adolescente, que eu me vestia esquisito, e as pessoas falavam, eu não ligava. Mas eu não ficava, ai meu Deus, quando me xingavam na escola, que na minha época era bullying, eu me protegia, eu falava, o que você está falando? Então, não é que depois as pessoas falam, depois do HIV você teve esse despertar, mas eu sempre fui essa pessoa. Você sempre se posicionou. Eu nunca fui assim, eu sempre fui muito tranquila com as coisas as coisas que você não tem controle, né? Que eu começo meu livro exatamente assim, o que você pode fazer com aquilo que você não pode mudar? Gente, eu cheguei numa situação, meu ex-namorado morreu de AIDS, eu estou infectada por HIV, o que eu posso fazer? Ou eu me taco na janela e acabo a vida da minha família, ou eu me trato, eu não tenho nem outra escolha. Ou eu entro num buraco que eu não quero entrar, entendeu? E aí eu tive esse meu momento de luto. Oi, Bruno. Não, pode terminar. Eu ia só pegar esse gancho que você citou a família, e pedir também para você falar um pouquinho como foi a questão com a sua família, porque nessas idas e voltas de pesquisas que a gente faz, nossa preparação para o tema, gente, são inúmeros casos, principalmente em lares, vamos dizer assim,
fanáticos, vai, para não criar uma confusão. Conservadores. Conservadores é o termo. que quando a mulher, bom deixar isso claro, quando a mulher, porque quando é homem é um vacilo. Poxa, cara, como assim? Quando é a mulher é aquela coisa de, é o pai expulsa de casa, ela acaba apanhando. O cenário familiar é muito mais complicado quando é uma mulher. Para você foi tranquilo? Você teve estrutura? Teve aquela fase de julgamento? Em relação à sua família, né? Não, aí quando eu entendi assim, essa doença biológica, a doença social, aí eu comecei a me sentir confortável e bem resolvida com isso, porque eu estava me tratando, em 3 meses eu fiquei indetectável, aí eu comecei a contar para as pessoas, contava para alguns amigos próximos, já sabiam, fiquei me sentindo mais preparada para contar para os meus pais. Na verdade, o medo dos meus pais, né, são mais velhos, têm mais de 70 anos, eles viveram uma outra época, então tinha uma associação. Meu pai achava que era uma doença de prostituta. Quando eu contei para meu pai, ele falou, mas você não trabalhava na Samsung? Bom que ele foi bem honesto, no sentido assim, caramba! Nossa, que cargo é esse que eles têm lá? Gente, eu achei tão bonitinho, mas assim, olha a cabeça, né? Falei, não, pai, eu não sou prostituta, eu trabalhava. Mas foi bom porque mostra que vocês tinham um diálogo, porque poucos pais falariam isso para as filhas, mesmo que elas não tivessem HIV, para chegar na cara dura e falar, você chega tarde toda noite, você é prostituta. Isso não é uma coisa comum, isso mostra que a sua família tinha um diálogo aberto, né? Mas é a cabeça. Esse é um detalhe importante, porque assim, parece uma bobagem, mas quando a gente começa a ler as histórias, isso é muito significativo. Sim. O simples fato do seu pai ter perguntado já é uma realidade muito diferente da que muitas meninas enfrentam, porque quando você dá essa notícia para uma pessoa que tem outra criação, é de uma outra geração, às vezes é muito conservadora, não tem justificativa. Ali já começa as críticas, os ataques, violência, enfim. Então, parece bobo, mas alguns detalhes que a gente pega, a gente vê que, poxa, teve um começo ali, teve um ponto para se explicar. Não, e você não precisou, né, passar por isso, ainda bem. Seu pai já foi mais direto. Eles ficaram muito preocupados, assim, mas eles... gente, não tem como fugir, né? Super clichê, mas tudo cai na informação, né? Quando eu comecei a falar para eles, eu falei para minha mãe um pouco depois, eu já estava em tratamento, já estava super bem, assim, já foi há vários meses depois, eu fiquei com medo dela descobrir, sei lá, por algum amigo meu falar, escapar, assim, que já era tudo muito tranquilo. Eu sentei com a minha mãe, conversei, mas minha mãe ficou muito mal, ela passou super mal, né? E ela tinha essa associação que eu ia morrer. Aí eu ia explicando, cada vez que eu ia visitá-la, eu falava, não, mãe, olha, eu tomo isso, olha, mãe, não me dá nenhum efeito colateral, porque eu não tive nenhum efeito colateral dos remédios. E aí, aos poucos, ela foi entendendo, e hoje em dia ela que dá aula e fala, gente, nas amigas dela, o quê? Você não sabe disso? Deixa eu te explicar. Então, ela mãe sendo mãe, mãe, maravilhosa. Eu tenho uma família incrível, né? Mas isso que você falou é muito real, né, Bruno? Eu tenho uma família maravilhosa, gente. Tem muitas pessoas que têm, mas não é assim, é uma realidade fora da curva. Eu tenho um trabalho hoje que as pessoas sabem da minha sorologia, mas eu fui contratada, todo mundo sabendo, mas pessoas são demitidas por causa do HIV. Então, eu sei que é uma outra realidade, né? Mulheres não querem ser mãe por causa do HIV, mas uma coisa que você falou que eu achei super importante é esse negócio do homem e da mulher, né? Quando o homem descobre, ai, nossa, que barra, hein? Quando a mulher também foi transar com todo mundo, tem essa... O machismo que está enraizado em tudo. E daí que eu transei com todo mundo, né? Mas tem isso também, né? Foi buscar, né? Tem uma coisa muito... Essa roupa aí, né? Ai, gente, o machismo está em tudo, até nos momentos mais... A gente ri, mas é uma coisa muito triste quando você pensa assim, né? Se você pensar friamente, é uma coisa horrorosa. Essa questão de você ter que enfrentar, como você falou, você ter a doença biológica e ter que enfrentar a doença social, que é pior. Porque para essa não tem cura. Se a pessoa não quer a informação, não tem jeito. Sim, não cura e nem tratamento, porque no caso do HIV ainda não tem a cura, mas como você falou, tem um tratamento que consegue deixar com que você tenha essa qualidade de vida. E é muito louco, né? Porque assim, uma coisa é você contar para pessoas que te amam, que são seus amigos, sua família, que sempre te apoiaram, que mesmo que sofram, mas elas não, você tem aquela certeza que não vai ser abandonado, como aconteceu com você. Seu pai fez uma pergunta de bate-pronto que mostra claramente que era uma relação totalmente amistosa e que vocês tinham a possibilidade de conversar, que isso é muito importante, o diálogo.
Isso é uma coisa. Outra coisa é você resolveu expor a sua história, você se tornou uma pessoa pública. Seria mais fácil viver sem julgamentos da sociedade, porque assim, você viveria tranquilamente, passaria incólume por várias questões, ninguém abordaria isso contigo. Inclusive, acho que abordariam criticando, né? Porque vira e mexe, a gente conhece pessoas conservadoras que fazem comentários e você fala, gente, de onde essa pessoa tirou que podia fazer esse comentário comigo? Porque em nenhum momento eu demonstrei que eu apoio essa mentalidade. Então, assim, quando você começou a falar para pessoas que eram fora desse círculo, que não te conheciam, quando você se tornou uma pessoa pública, como foi a aceitação? Você se surpreendeu porque foram receptivos? As pessoas foram realmente duras com você? Teve muito preconceito, assim, velado, escancarado, por você ter optado por isso? Ou você meio que conseguiu se blindar? E mesmo em relação aos seus filhos, você tem 2 filhos, já aconteceu alguma coisa do tipo, olha, não brinca com aquele menino, porque a mãe dele... Porque as pessoas, elas não têm noção. Quando a pessoa não tem noção, o fundo do poço tem alçapão. Então, não tem fim. Já aconteceu? Por que teve essa decisão de você falar, não, eu vou expor a minha situação? E como foi a aceitação em relação a preconceito e a receptividade? Esse julgamento, essa aceitação veio um pouco antes de eu me expor, porque eu comecei a falar para pessoas desconhecidas, por exemplo, às vezes os meninos estavam fumando lá fora na Sony, uma roda de amigos, pessoal do meu trabalho, assim, meu diretor, não sei o que lá, e os meninos fazem uma brincadeira, você foi lá não sei aonde, ou, né, foi no puteiro, tá com AIDS, ou você tá muito magro, tá com AIDS, e eu na roda, assim. E aí eu comecei a ficar um pouco incomodada com esse tipo de brincadeira, e eu comecei a pontuar, né? Eu falei, olha, gente, na realidade eu tenho, não é assim, né? Eu tenho HIV, não tenho nem a AIDS, esse negócio de magreza, nossa, não é mais assim. Então, assim, eu não tô te falando para te expor, eu quero só, como eu detenho a informação, preciso compartilhar com você. Né? Todo mundo, Taizinha, nossa, não acreditei que você é tão feliz. Porque eu não posso ser. Então, essas comentários, nossa, mas você é tão gordinha. Como assim? Você ainda está me ofendendo? E aí as pessoas, assim, sempre com essas reações, assim, mas eu sempre pontuava, né? Num barzinho com uma amiga, você acha que alguém um dia vai falar na manicure que tem HIV para manicure? Gente, olha, eu tenho, não é assim. Aí eu comecei a ser essa pessoa que ia falando assim, todo mundo, meu Deus, e aí isso ficou tão natural para mim. E eu me sentia tão confortável que esse negócio de você falar de ser blindada, Elija, eu fiz aquele trabalho lá atrás, de dentro para fora, que quando eu estava bem resolvida comigo, nada de fora mais me doía, entendeu? Então, se você não quiser dividir o copo comigo, para mim não tem problema nenhum, porque, gente... Como é bom estar bem resolvido, né? Agora, eu fiz um comentário que assim, gordinha tá me ofendendo porque eu vivo de dieta, então não é uma ofensa, é tudo da cabeça da gente. Exatamente. Eu ia entrar nesse mérito da aceitação, Thaís, eu ia perguntar se você tem haters. Por quê? Porque parece bobagem, mas eu acho que uma coisa em você que incomoda assim, quando a gente está pensando na nossa sociedade como um todo, é que você é muito feliz, você é muito bem resolvida. Uma pessoa pública que é muito feliz e bem resolvida, ela incomoda. Redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, tipo, opa, como assim? Especialmente quando ela tem um suposto problema. Como assim ela tem HIV e tá lá no encontro com a Fátima Bernardes toda feliz, falando numa boa sobre isso, leve. Então, e a gente sabe que as pessoas usam isso para tentar serem destrutivas, né? Tipo, não, eu tô mal comigo, então eu preciso ir falar alguma coisa para ela. Tipo, você fica aí rindo porque tem HIV, e aí começa a xingar, etc, etc, etc. Você passa por isso? Tem hater, gente? Do nada você tá ali usando o Instagram e chega uma mensagem. Que se você tem HIV, porque você é um mau exemplo aquilo, para meus filhos. Que não sei o quê. Passa por isso? Nossa, gente, eu já passei, mas ainda dentro dessa fase de aceitação, né? Depois que eu falei para todo mundo, e aí ficou muito mais tranquilo falar, e aí eu abri a sorologia, eu acho que eu fui mais. Tem, né, os haters, mas eu fui bem recebida, assim, num geral. Talvez quem tinha alguma coisa, alguma ressalva, meio que guardou, assim, então ninguém nunca passei, assim, por algo muito, muito
pesado. Já passei algumas situações, assim, por exemplo, alguém não querer dividir o copo comigo, alguém, quando eu saí do banheiro do meu trabalho, alguém não quis entrar na sequência, algumas coisas assim que eu percebo, né? Mas assim, não me... Eu jamais fui no RH, né, de reclamar. Eu fico triste, assim, mais pela pessoa, porque... Poxa, depois de eu gerar 2 crianças, você tá preocupada com o copo, eu fico mais triste pela Nessa pessoa do altura que da por mim. vida, né, gente? Meu Eu fico Deus. mais triste pela pessoa do que por mim, que eu falei, gente, mas eu gerei 2 crianças na barriga, a criança não tem o vírus e a pessoa não quer tomar o meu copo. Então, eu levo mais por esse lado, de verdade, assim, eu acho Você que... acaba levando, como você, para mim, a impressão que passa é que como você entendeu a situação e você resolveu que você, eu vou viver assim, eu vou entender, eu vou ter informação, quem não quiser entender é problema da pessoa. Aí a Thaís tá jogando na cara. Aí eu falei com a Fátima Bernardes, e você? Você não. E aí? E aí? E assim, tem uma... Pode falar. Não, só eu concluí. Aí os haters que eu tenho são mais ou menos nessa linha, assim. Do jeito que você fala, parece que é legal ter AIDS. Eu falo, não, gente, eu não falo isso. Eu falo que eu posso viver bem com HIV, não é isso que eu digo. Ou se não, assim, você fez a mesma coisa você fez a mesma coisa com o Rodrigo que seu ex-namorado fez com você não contou para ele. Falei, não, gente, meu ex-namorado, ele tinha AIDS em estágio terminal. Eu tenho HIV tratado, e eu fiquei os primeiros meses usando preservativo com o Rodrigo, que hoje a gente não usa porque eu sou indetectável e como eu não tenho vírus nas vias sexuais, a gente tem um relacionamento fechado, eu acho. A gente não usa Rodrigo, tartaruga. Tartaruga. E aí, mas assim... normalmente as pessoas falam assim, você fez com o Rodrigo o que o seu ex-namorado fez com você? Eu falo, não, gente, é bem diferente, né? Eu cuidei do Rodrigo, eu tive só um momento de não ter contado de cara, porque eu estava pensando como eu ia fazer isso, mas eu tentei, ao contrário, não fazer com ele o que fizeram comigo, eu cuidei dele. Conta pra gente essa parte, assim, como foi o seu envolvimento com o Rodrigo? Porque o Rodrigo, para quem não sabe, é o marido da Thaís, é o pai dos filhos dela. Para quem pensava que, ai meu Deus, essa mulher promíscua teve HIV. Não, agora, como ela mesma disse, ela tá num relacionamento fechado. E se tivesse um relacionamento também, um relacionamento aberto, se ele tivesse de acordo, problema deles, não temos nada a ver com isso, as pessoas têm que parar com essa mania de se meter nas decisões alheias, né? Quando são consensuais, se for consensual, não tem problema. Então, assim, para você, eu acho que deve ter sido muito complicado isso, de, sair de um relacionamento, porque acho que talvez, para quem se veja com HIV, a parte mais complicada seja como eu vou me relacionar novamente. Com certeza. Principalmente quando chega num ponto que ninguém aqui é criança, espero, que muita gente, quando está num relacionamento estável, abre mão do preservativo. Teve uma hora que você falou assim, eu também tive culpa, mas isso é uma coisa socialmente aceita. É errado? Mas assim, a gente não faz uma coisa certa na vida, né? Eu até ia comentar isso quando a gente estava falando sobre isso, porque, gente, eu faço uma meia-culpa aqui super numa boa, que assim, não é nem por questão de bolha, é por questão, gente, nunca passou pela minha cabeça esse tipo de preocupação. Com o que você se preocupa? Em não engravidar a menina, em não ter uma DST, alguma coisa do tipo. Gente, você não pensa em HIV. Parece que é uma coisa muito fora da realidade. Quando a gente está falando de conscientização, por exemplo, o que eu vejo de campanha, use camisinha, DST, etc, 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 gravidez, papo sobre aborto, tudo mais. Gente, você não vê nada de HIV. O que você vê sobre HIV? O senhorito lá falando que pessoas com HIV dão muito gasto. Sim. Então, a gente tem uma estrutura social que faz com que a gente vá para um caminho totalmente oposto ao da conscientização, né? É isso. É tudo muito louco, porque assim, é muito louco essa questão de gravidez, porque eu vejo muita gente falar, eu tive uma fase assim, gente, eu tenho medo de engravidar, eu nem penso nas outras coisas. E é bizarro pensar assim, porque não faz sentido essa linha de raciocínio. Claro que a pessoa não tem que ter filho se ela não quiser, mas isso é uma outra questão. Mas assim, uma doença, por mais que você tenha um tratamento, ela vai te dar um trabalho no sentido de, vou ter que tomar remédio, vou ter que me cuidar, vou ter que prestar atenção a alguns detalhes. É estranho como esse caminho foi mudando. Então, assim, quando você estava lá, você falou assim, agora eu tenho 30, 31 anos, eu não vou, eu vou viver. E viver inclui se relacionar com outras pessoas. Como que o Rodrigo surgiu na sua vida? Ele foi a primeira pessoa com que você se relacionou após o diagnóstico? Ou você teve outros namoricos? Ou foi...
Como foi essa... Conte só coisas que o Rodrigo sabe, tá? Não vamos comprometer. Não, ele sabe que eu sou namoradeira. O que faz muito bem, você está certa. Sou na beijogueira. Quem Não, nunca? eu tive sim uns gatinhos, uns peguetes, os biscoitinhos assim entre o Rodrigo Adorei e biscoitinho. Os petiscos, Os né? petiscos, Do prato petiscos. principal, tá? Uns acepipes, assim, antes de vir no prato principal. E assim, de novo, eu tive muita sorte, que eu acho que também não é muita sorte, é mais como eu me posiciono diante da vida, entendeu? E eu tive um gatinho, um peguete, que ele não ficou comigo por outros motivos, que eu não quis ficar com ele por outros motivos. Ele super me aceitou e foi minha primeira relação assim que eu tive, que foi muito, eu tinha muito medo dessa parte, e para a primeira pessoa que eu falei, eu me relacionei, ele levou super numa boa, ficou muito do meu lado. Eu ainda estava num momento meio de luto, assim, né? Fazia uns 8 meses, foi a minha primeira pessoa que eu me relacionei, e ele aceitou super bem. Então, ali também já me deu mais força. E aí, para algumas pessoas, eu não contava de cara, sinceramente, assim, que eu achava muito delicado. O que eu fazia? Eu estava indetectável nessa condição, eu sou super segura, né? Eu não E é íntimo não passo também. para as pessoas. Você e não ainda chega e fala assim, sou diabético também. Sim, mas ainda assim, obviamente, eu usava preservativo, né? Porque eu acho que a decisão de tirar não era minha. Tem pessoas que vivem com HIV e nunca contam. Eu não sei, né? Eu tenho minhas ressalvas. Eu gostaria que a pessoa que estivesse comigo soubesse, mas também não contava. Quando ficava mais sério, aí eu abria. Algumas pessoas se assustavam. Tem pessoas que nunca sumiram do mapa, que eu sei que é por isso, lógico, mas tem pessoas que também falavam numa boa, não estou preparada por causa da minha família, meus amigos. Falava tudo bem também. E aí o Rodrigo eu conheci na Sony, quando eu saí da Samsung, fui para a Sony, e aí ele era meu par, assim, e a gente era amigo, ele acompanhou, né, tudo isso. Ele tinha se separado recentemente, e o meu ex-namorado tinha morrido, a gente era amigo, eu queria arrumar uma amiga minha para namorar com ele, eu falava, vamos sair comigo, com a gente, para você não ficar nessa deprê aí de ex-marido e tudo mais. E aí a gente ficou um dia, assim, e eu não estava muito preparada assim, para um relacionamento, porque eu achava que, sabe, eu não queria me envolver. Eu falei, putz, coitado, eu não quero envolver ele nessa minha vida, nessa bagunça. E aí eu fugia dele, assim, mas a gente, né, como são as coisas, né, não tinha como, a gente foi se relacionando, fui ficando com ele trabalhava comigo, a gente, né, aquela coisa, eu me apaixonei por ele. A gente transou algumas vezes, até eu me preparando para contar, eu falava, meu Deus, como é que eu vou contar isso para ele? Ele vai, nossa, eu não sei nem como começar essa conversa, é muito delicado. Eu ficava ensaiando no chuveiro, como que eu ia começar isso? Sempre o chuveiro. Sempre o chuveiro, eu queria, procurando o ângulo da lágrima, como caía. Eu acho que o fato de já ter tido a relação sexual, talvez deixasse essa insegurança um pouquinho maior, no sentido de, também. gente, por que eu não falei antes, né? Isso, aí eu falei, quando ele falar, ele vai ficar puto por eu não ter dito antes, nossa, eu devia ter falado, e aí conflitava com as coisas que eu mesma defendia, aquela loucura. Então, e aí um dia a gente foi numa viagem, tinha bebido um pouco ele também, a gente numa relação, a camisinha estourou, e aí eu fiquei super nervosa, assim, aí ele falou, calma, Thaís, eu não tenho nada, eu falei, mas eu tenho. E aí eu comecei a chorar, falei, meu ex-namorado não morreu de pneumonia, ele morreu de AIDS, eu fui infectada, eu não te coloquei em risco, eu estou indetectável, me perdoa, eu não queria te perder, eu te amo, nossa, eu entendo se você for embora, e aí, putz, me perdoa, de verdade, assim, é muito difícil para mim, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu tentei cuidar de você, e, nossa, aí abri meu coração, foi uma choradeira, a gente pelado, chorando, aquela coisa, mas, e aí ele falou para mim, que é uma frase super linda, que ele falou assim, Thaís, eu não vou embora. Que tipo de homem eu seria se eu não estivesse com você quando você mais precisasse de mim? Eu vou ficar. Ó, mão da porra. Aí, Rodrigo. Aí, Rodrigo. Thaís, pega a tartaruga. Pega, Rodrigo, mão da gente, porra. olha. Pega a tartaruga. Pega a tartaruga. Gente, a tartaruga, porque a Thaís está nessa tá transição de adotar uma tartaruga. Rodrigo, a gente apoia você. Tá liberada a tartaruga, tá liberada. Emoção na vida deles agora. Vai ser uma tartaruga para correr atrás, né? Gente, aí assim, eu sei que as pessoas deveriam ficar com as outras pelo que elas são e não pelo que elas têm, mas a gente sabe que na realidade não é bem assim, né? Muita gente cai fora por muito menos, né? Sim. Por você não ter um corpo padrão, as pessoas já caem fora. Então, eu sei que fora isso tinha um peso muito maior, porque uma coisa é eu contar para ele e ficar entre a gente. E outra coisa eu falar, peraí, já que você aceita, eu deixo contar uma coisa. Estou escrevendo livro e eu vou publicar. E uma vez que eu publicar, isso não vai ficar mais entre a gente.
Então, não E sei ele se você também, tá... ele demorou um né? tempo para assimilar isso aí, porque é mais Não, difícil. ele falou, não, topo, tô com você para tudo. E aí isso envolvia o quê? Os amigos, a família, envolve hoje eu estar falando aqui, todo mundo conhecer ele, o trabalho dele, mas hoje em dia, assim, é legal que também se criou uma coisa também no ambiente dele, os amigos dele, todo mundo aprendeu, porque também quando eu fiquei doente, gente, todo mundo foi ficando junto. Eu também, todo mundo foi aprendendo, né? Ninguém sabia muito, a gente foi aprendendo, até hoje a gente aprende assim junto, mas depois disso veio eu queria ser mãe, ele também queria ser pai, a gente foi atrás da maternidade aí, né? O que precisaria, tem uma série de cuidados, poucos cuidados, né? Não acho muito que eu não posso amamentar, porque no leite materno tem o vírus. Na minha época era preferencialmente cesárea, hoje em dia você já pode fazer parto normal, se você tiver indetectável é bem tranquilo. E o bebezinho toma um xaropinho nas primeiras semanas de vida. No meu primeiro bebê eram 6 semanas, hoje são só 4, sabe? Os protocolos vão mudando, né? Dependendo da região também. Por exemplo, em alguns países da África você pode amamentar, porque lá as crianças morrem de desnutrição, então é melhor você amamentar. Então, no Brasil não pode, né? Tem algumas diferenças aí por região. E aí, há 4 anos eu tive o João, que ele tem 4 anos, é uma criança super querida, super especial, que é o menininho do vídeo, que eu levei para tirar sangue, que ele falou, vou lá para te proteger, segurou na minha mão para proteger. As pessoas falam, como que eu falo com as crianças? Eu tenho uma outra filha que é a Olivia, que ela tem 3 anos, ela não entende muito bem, mas aí ele me vê sempre tomando remédio, ele pergunta, e aí é isso que você falou no começo, Lídia, não era para deixar nada escondido, né? Óbvio que ele não entende que eu tenho, mas eu falo de uma maneira lúdica, que a mamãe tem o bichinho da goiaba. Se perguntar para ele, ele vai falar, mamãe tem o bichinho da goiaba, e ela tomou o remédio para ele ficar sempre dormindo. E eu fui fazer o exame para saber se ele continua dormindo. É assim que ele entende, mais ou menos. A gente está encaminhando para o final, mas antes eu queria falar um pouquinho do seu lado ativista, né? Sim. Esse seu lugar de fala tão importante, a conscientização que você tem a respeito disso. Muitas pessoas hoje estão na etapa que tudo começou para você. Estão naquela etapa do medo, na etapa da descoberta. É um assunto que é tabu, é um assunto que é muito difícil você falar com as pessoas, às vezes com família, com amigos, por mais que você confie, porque é uma situação também que te faz ter um sentimento de culpa por conta de toda a estrutura social que a gente tem em torno disso. Eu queria que você falasse um pouquinho quem que essas pessoas podem procurar. Você também é uma pessoa aberta nesse sentido? Poxa, alguém te viu na TV, alguém te viu num projeto, se te manda uma mensagem, você está lá disponível para conversar, se encaminha para algum lugar. Como que essas pessoas podem buscar o acolhimento? Tem várias ONGs, né? Tem várias ONGs pela sua cidade, tem ONGs que atendem online, tem vários ativistas, né? Eu sou conhecida por responder todo mundo, né, Lígia? Eu respondo, sim, gente, rápida. você me procura, eu respondo, eu sou conhecida por... Você é o sonho do jornalista, Thaís. A gente Oi, Thaís, preciso de um Thaís, gente, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho ansiedade, assim, eu não consigo ver nada piscando, sabe? Quando tem muita mensagem ali, eu já respondo, então... Nossa, eu também tenho isso, eu quero morrer com isso. Eu sou procrastinadora, ou seja... Tipo, meu Deus, 20 conversas no WhatsApp, pelo amor de Deus. Eu preciso tirar da frente isso, gosto de tirar da frente as coisas, aí eu já vou lá e respondo todo mundo. Mas, antigamente, eu deixava meus filhos de canto e ficava ali, me envolvia nas histórias, a cada morte, eu ficava super passando mal, e aí, depois de um tempo, eu tentei não me envolver mais nas histórias e também por um time que seja o meu time. Então, quando as pessoas me ligam de madrugada, não atendo, obviamente, né? Quando você me liga... Mas te ligam de madrugada? Me ligam no Instagram, assim, porque acho que as pessoas procuram no Google, deve aparecer ou o livro ou alguma coisa assim. Então, mas eu respondo todo mundo sempre que dá, né? Às vezes eu demoro um pouquinho, 2, 3 dias, mas eu sempre respondo todo mundo mesmo, assim, não falo, vai lá, lê o livro e vai descobrir. E aí eu sempre dou meu WhatsApp, que eu acho mais fácil, né? Que alguns ativistas não gostam de dar, mas eu acho mais fácil de falar. E aí eu sempre vou conversando, assim, quando a pessoa vai, né, vai se sentindo mais confortável, vai relaxando, mas assim, tem várias ONGs, tem vários grupos de ajuda nessas ONGs, com vários horários, tem grupos de mães, grupos de mulheres, grupos de meninos gays, aí tem que ver o que você se encaixa melhor, né? Mas o próprio SUS, né, tem muito apoio de médicos, de assistentes sociais, de infectologistas, de psicólogos, então logo que você descobre, normalmente quando você faz assim, você já é encaminhada para um assistente social que já começa um trabalho com você, se você puder também se tratar no particular, mas aí tem várias coisas que aí tem que ver o caminho que você se encaixa mais, né?
como o Bruno falou, a gente está encaminhando para o final, mas tem duas coisas que eu ainda quero falar com você. A primeira delas é essa questão da conscientização, porque nos anos 80, 90, tinha filmes, tipo, não sei se você assistiu, Filadélfia, que era com Tom Hanks, que tinha essa imagem que você falou, a pessoa tomando remédio já quando ela estava realmente doente e realmente mostrava um quadro meio dramático, e essa questão da empresa que demitia a pessoa. Recentemente, a gente teve o Clube de Compra Dallas, que também abordava essa questão de uma maneira muito crua. E no meu tempo, que é o seu também, não do Bruno, tinha um livro que chamava Depois daquela Viagem, não sei se você leu esse livro, que era de uma menina que ela contava como ela ela teve HIV, mas o namorado passou para ela nas primeiras relações sexuais que ela teve na vida. Você também lançou um livro que você conta os 5 anos comigo, no qual você fala da sua história. E na contramão disso, a gente tem um presidente que em 2020, em fevereiro, por exemplo, vou ler, porque a gente pegou esse trecho que a gente achou bem emblemático disso tudo, que é assim, em uma conversa com a imprensa, ele falou, uma pessoa com HIV é despesa para todos no Brasil. E a declaração aconteceu quando ele foi questionado sobre cortes de verba em políticas públicas. Então, assim, como que esses filmes, o seu livro e todo esse trabalho ajuda nessa conscientização e como isso atrapalha? Porque, assim, as pessoas recebem 2 informações diferentes. É o que você falou. O que você percebe é muita falta de informação e uma doença social. Então, assim, como que isso vem para as pessoas? E você tem um filme e um livro que são informativos, você tem alguém querendo falar sobre o assunto, e aí você tem a maior autoridade no Brasil cortando políticas públicas e passando uma ideia totalmente estigmatizada, como se as pessoas que tivessem HIV não fossem contribuintes, não tivessem direitos como todo mundo tem. Como que isso bate, essas mensagens dúbias? Quando você fala assim de um filme, por exemplo, como Filadélfia, ele é, né, atemporal, ele é tão antigo, mas se você trouxer para hoje, realmente é o que acontece. O cara é demitido, uma série de coisas que você fala, nossa, isso é super antigo, não é? Acontece aos montes, assim. Então, né, você vê que a gente evoluiu pouco nessa parte social, né? A doença evoluiu, mas essa parte social ainda é muito triste. Agora, o livro é da Valéria Polenzia, né, que hoje ela deve ter mais de 40 anos, ela já é uma mulher assim. Ela tem quase 50. A Valéria Piazza Polizzi, ela tem quase 50. Piazza, Polenzia, desculpa, Piazza. Era um livro que foi bem polêmico na época, né? Porque foi a primeira relação sexual dela, ela tinha 16 anos, acho. Ela saiu na Capricho na época, foi, nossa, aquela coisa. Mas também muita gente leu, quem leu tem um pouco mais de informação, mas também muitas pessoas que têm informação de HIV, AIDS, é do livro da Valéria, assim, não tem muito mais coisa do que isso. Se bem que eu conversava em casa sobre sexo e ainda assim eu fui me infectada. Então não é também porque se conversa sobre sexo que você, né, tem essa super cabeça, assim, às vezes acontece. Agora, o que eu acho assim um pouco lamentável, o meu livro ele é uma história mesmo, assim, né? Eu quis escrever o livro porque eu acho que ele passa por muitas nuances, várias nuances do HIV, que você morre sim, hoje em dia, se você não se cuida. No ano 2014, você morre. A parte de aceitação, a parte de como se relacionar com uma pessoa, né? Eu e o Rodrigo, a gente é soro diferente. A parte da maternidade. Então, passava por muitas coisas da AIDS HIV. Eu falei, gente, eu preciso contar essa história porque ela é muito completa. E a ideia era só contar a história assim, de uma maneira muito leve, assim, para mostrar mesmo. Agora, o que é triste é que a gente faz esse trabalho de formiguinha aqui, a gente fazendo, vocês trazendo isso, algumas matérias que a gente faz ali, é uma coisa que a gente fala, né? Eu tenho não tenho muitos seguidores, né? A gente vai falando, é um trabalho meio de formiguinha que a gente vai falando só para as nossas microbolhas. Quando vem uma coisa de massa, a gente não tem já uma política pública de massa que fale de HIV, às vezes no dia, né, nessa época agora de 1º de dezembro, tem algumas coisas a mais, ou no carnaval, né? Daqui a pouco, mas assim, não é uma coisa que está muito, né? A gente não vê no resto do ano. Então, eu acho que tem uma parte conservadora aí que acha que falar de sexo, ensinar sexo, falar de sexo, por exemplo, para a criança, é ensinar a criança a transar, quando normalmente é você ensinar a criança até onde ela pode ir, né, no limite do seu corpo. Se você tentar pegar no pipi do meu filhinho, ele vai falar, não, aqui não pode, ele tem 4 anos, ele sabe, entendeu? Que é isso que precisa. Se uma menina de 14 anos que ela sabe do HIV, ela sabe da camisinha, obviamente ela vai falar, não, eu não vou transar com você sem camisinha porque você não gosta de camisinha, entendeu? É o empoderamento que a gente dá que é com informação. Então, esse tipo de coisa só se distancia, né? Só desagrega, é lamentável, assim, enquanto a gente perde, porque
uma fala dessa, mesmo que seja ditado, sabe, não tem como defender, porque tem várias outras doenças que o governo fornece remédio gratuitamente, né? Esclerose múltipla, câncer, um monte de outras doenças, e então todo mundo é despesa? Por que só HIV é despesa? E antes disso, lá atrás, alguns anos, ele já tinha falado sobre que o Estado não tem que pagar a promiscuidade, ou seja, ele associa isso à orgia e tudo mais, e mesmo que esteja... O que tem a ver com isso? A gente tem que, isso é um direito de todo mundo, entendeu? Então, pulando essa parte, agora que a gente já falou que realmente isso só atrapalha essa mentalidade de se intrometer na intimidade alheia, e deixando claro novamente, a pessoa que tem HIV, assim como qualquer outra, é contribuinte, portanto tem os mesmos direitos, não adianta ficar discutindo, como aconteceu tal coisa, não é problema da gente. Sim. E finalizando a pergunta de ouro, que e eu acho que você deixou claro isso na entrevista, dá para ser feliz e ressignificar depois de 2014 para cá? Você se considera uma pessoa feliz e realizada? Sim, eu me considero, assim. Eu acho que felicidade são essa coleção de pequenos momentos, né? Lógico que a gente tem dias ruins, mas quem não tem HIV também tem dias ruins. Então, não é um conto de fadas, né? Eu brigo com o Rodrigo, lógico, as minhas crianças são terror, eu estou super ansiosa com a pandemia, como todo mundo, assim, mas dá para ter uma vida feliz. Acho que é como você se posiciona, né? Acho que você... não só para o HIV, às vezes você perdeu alguém querido aí na pandemia, uma série de coisas que é como você se posiciona diante disso. Óbvio que você pode ter o seu luto, né, esse momento, mas que em algum momento você saia dali e você vá adiante. E aí, seja ressignificando, ajudando outras pessoas, seja ressignificando, entendendo na sua vida que você teve algum despertar, que você estava trabalhando muito, que você tem que se aproximar mais dos seus pais, mas cada um dentro do seu quadradinho ali que tenha essa consciência de digerir e seguir adiante, que aí eu acho que a felicidade está aí dentro para todo mundo, né? Independente do que você esteja passando, não só o HIV. Thaís, quero te agradecer demais por ter falado com a gente. Obrigada. Eu já achava que você tinha uma história inspiradora. Desde que eu te vi no Terapia, que é uma página também muito legal. Quem quiser seguir, segue, porque eles têm essa ideia de contar histórias de pessoas comuns, e isso é muito legal, porque às vezes quem está perto de você tem muita coisa bacana para compartilhar, informação, e histórias que você não imagina. Obrigada. Espero que você continue assim, bem-humorada, que você adote a tartaruga, que seus filhos tanto querem. A gente está na torcida pela tartaruga aqui, e foi uma coisa que a gente conversou antes, gente, que é adotar ou não uma tartaruga para os filhos da Thaís. Ela está nesse dilema. A gente está agora a favor da tartaruga aqui. A gente vai fazer um podcast sobre isso. Tartarugas, pets ou selvagens? Vamos lá. Boa. Obrigada demais. Gostou, Bruno? Muito bom. Bom, pessoal. Gostou, Thaís? Gostou, Thaís? Adorei, gente. Obrigada a vocês, viu? Amei. Eu nem vi que passou tão rápido, porque foi muito bom, como sempre. A gente também não viu. Obrigada. Obrigada, gente. Bom, agora que eu vou fazer o merchan do livro da convidada, né, Lígia? Bom, pessoal, o livro da Thaís é 5 anos comigo. A gente vai deixar no link aqui na descrição, tá bom, Thaís? Tem para e-book também? Tem, também, tá no Kindle, tem livrarias e tem direto comigo, né? Tem gente que quer autografado, a pessoa compra direto comigo, mas tem várias livrarias, tá super aí. O meu eu vou querer autografado, por favor. Sim, então, gente, versão física, versão digital. Se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação e também acompanhe nosso trabalho nas plataformas de streaming, tá bom? Por hoje é isso, a gente se vê em breve no nosso De Tudo Um Pode, onde a gente pode falar sobre tudo. Até mais!